Olá, aqui é Diego Mangabeira e nesse episódio que eu vou falar do Mind Player, eu vou falar do filme O Batman. E a gente vai fazer uma análise cronológica do Batman do Christopher Nolan, né? Na verdade são 3 filmes, mas eu vou tentar condensar ao máximo o que a gente pode dizer sobre mente, o que a gente pode dizer sobre a sua vida nesse exato momento, suas dificuldades. Então fica com a gente nesse episódio que tá valendo muito a pena. Antes de a gente começar o vídeo aqui, eu quero convidar você, se você não está inscrito aqui no canal, a clicar no botão inscreva-se e também ativar as notificações através do sino, né, que está do lado do botão inscreva-se. O filme Batman, na verdade, ele é um filme um pouco antigo, assim, se a gente pensar do que a gente tem hoje, né, em relação às novidades. Então a gente tem tanto os filmes novos que vão aparecer do Coringa, ou mesmo os filmes da DC, né, no caso o personagem Batman é um personagem da DC, não é da Marvel, é um super-herói, mas ele tem uma série de componentes e eu vou falar isso sobre aqui no Mind Player, né, sobre essa série de fatores. O Christopher Nolan, se você não conhece o diretor, ele também fez vários filmes clássicos e um deles que eu mais gosto também é o Interestelar, né, que é muito legal, assim, é fascinante você compreender algumas coisas de uma forma diferente, vamos pensar, e também de uma forma prática, né? Às vezes as pessoas viajam tanto em relação ao universo, como que é o universo, né? E você tem ali algumas regras da própria física condensadas, né? Então até da forma, a gente pode até fazer um mind player sobre isso. O Batman, então, o primeiro aspecto que eu quero falar é a jornada do herói. Se a gente pensa na jornada do herói, o Batman, e eu vou analisar do Christopher Nolan, tá bom? Essa trilogia que tem o Batman Begins, The Dark Knight e The Dark Knight Arises, tá? Então, em português, né, você vai ter o Batman começa, alguma coisa assim, eu não lembro agora de cabeça como que fica, mas o Cavaleiro Negro novamente, alguma coisa assim, né? Eu não lembro agora como estava em português, mas basicamente é essa a ordem. E você vai ter uma série de inimigos e também uma construção e uma série de pessoas que a gente vai comentar aqui dentro do episódio. Quando a gente pensa na jornada do herói, o Batman, na verdade, ele tem uma origem, né? Então o primeiro filme mostra isso, de onde que ele vem, inclusive quebra um pouco o padrão dos filmes antigos, né, do Batman. Se você está acostumado a ver Batmans com vários atores diferentes, você tem Val Kilmer, você tem vários personagens que já passaram, né, o George Clooney já fez o Batman, inclusive, né, vários atores que a gente hoje conhece fizeram o Batman lá no passado, né? Agora de cabeça eu não me recordo de mais outros, mas basicamente você tem alguns personagens, né, que fizeram o Batman. No caso vai ter nesse filme o Christian Bale, que vai fazer o Batman. E você percebe tanto de uma forma física, da forma da família, tem a origem, né, aquela história do Batman, os pais morrem, né, então ele fica órfão, tem um Alfred, e então assim, ele é bilionário, tem a Indústrias Wayne e assim por diante. Mas uma coisa que sempre é interessante, até eu lembro de um amigo comentando sobre isso, que o Batman ele não tem superpoder, né, o Batman, inclusive a gente vai falar isso nos aspectos mais pra frente, mas a jornada do herói do Batman é uma jornada interior, tá bom? Você vai percebendo isso ao redor do filme. Então é a mesma jornada que você tem nesse exato momento, perceba isso. Você tem uma construção, inclusive a gente sempre faz uma indicação de um livro, que é do caso é do Joseph Campbell, O Poder do Mito. É muito legal esse livro, recomendo muito para você ler, até para entender um pouco melhor, que às vezes algumas coisas que aparecem nos filmes são memórias implantadas dentro do seu subconsciente que já estão em outros filmes, né? E preste muita atenção nas memórias que estão sendo implantadas nesse exato momento. O que a gente percebe, até puxar aqui, o que a gente percebe é muitas das coisas que a gente vê no filme, né, são coisas que na verdade a gente já viu nos outros filmes, né? Então a gente já está acostumado em relação a ver. E essa jornada do herói, ela nos contempla muitos aspectos que são relacionados aos nossos próprios medos interiores, às nossas crenças limitantes, a forma que a gente até reconhece o nosso sucesso, o fracasso, a prosperidade. E perceba que, por mais que às vezes no filme não mostre isso, né, às vezes fica naquele vilão e mocinho, né, que às vezes narra muito isso, as pessoas querem ver ação, não querem pensar às vezes, né, e na verdade eu sempre falo dentro dos nossos vídeos aqui dentro do canal, né, se você estiver ouvindo também nos podcasts, é basicamente youtube.com.br Diego Mangabeira Brasil, você vai entender que muitas das vezes que você vai ver um vídeo, um filme, né, tem muitas coisas que são implantadas no sentido de você reconhecer algumas coisas que estão em vários lugares ao mesmo tempo. E a jornada do herói do Batman é a mesma coisa. A gente vai o quê? Crescendo, né, em relação a personagem. Percebe-se que alguns padrões de comportamento que deram certo no passado não dão mais certo agora, né? E isso faz com que você também entenda o seu momento atual. Será que eu
estou evitando de crescer? Será que não estou saindo da minha zona de conforto? Eu estou com a minha arma que eu tenho que desenvolver, mas a minha inteligência, né? O Batman ele é muito conhecido pela inteligência. Tanto que tem algumas trivialidades em relação ao universo dos quadrinhos, né? Que o Batman, na verdade, ele é o mais forte dos super-heróis, porque ele é o mais inteligente. Então ele venceria o Super-Homem. Por mais que tenha aquele filme Batman e Super-Homem, mas é no sentido de ser mais inteligente. Né? Também não estou falando depois, né, do filme que teve o Batman e Super-Homem, os Vingadores, enfim. Os Vingadores não, da Marvel, né? Então a união dos super-heróis, enfim. Você tem o quê? Da DC, né? Então você percebe o quê? Que tem uma série de fatores que a gente se reconhece com ele, por causa dessa inteligência, dele sempre conseguir chegar aonde a gente não imaginaria chegar. E essa esperteza, essa forma de resolver os problemas, na verdade é uma coisa que você precisa fazer com você. É um dos aspectos aí que eu quero frisar do Batman. O segundo aspecto tem a ver com os arquétipos. Basicamente, quem fez com que essa palavra fosse muito conhecida foi o Jung, o Carl Jung. Ele foi discípulo de Freud, mas ao mesmo tempo ele criou uma escola da psicologia analítica, e hoje a gente percebe muitos psicólogos, psicanalistas, psicoterapeutas, enfim, estudando isso, até eu sempre sugiro, vá atrás de conhecimento, o Jung foi bastante atrás dos conhecimentos antigos, então em relação ao Oriente, e isso na verdade criou uma concepção em relação a modelos de comportamento. Os arquétipos fazem parte da nossa vida diariamente. E os arquétipos que eu quero passar para você tem muito a ver com o Batman, Então os personagens também, os inimigos, até a construção do Robin, a construção, vamos falar, até das pessoas que ajudam ele, Então o Gordon, então todo mundo tem um arquétipo, você percebe? Então tem uma família, ele é bem conhecido em relação à comunidade, o Bruce Wayne ele tem um arquétipo, o Batman já tem outro, Então a máscara representa muito isso. Perceba que muitos heróis, inclusive não só do universo da DC, mas do universo da Marvel ou outros universos, você percebe que essa conotação de usar a capa, de você colocar uma máscara, de você colocar um óculos, o Super-Homem, por exemplo, você coloca um óculos, você vira Clark Kent, e depois você tira, você vira o Super-Homem, A mesma coisa é o Batman, Você é o Bruce Wayne sem a armadura, e no caso do Batman, com a armadura ele vira o Batman, o Bruce Wayne vira o Batman. Então você percebe isso. Então quem que está atrás da máscara? Essa coisa do arquétipo é muito algo que tem a ver com super-heróis, mas trazendo para uma narrativa mais sua, pode ser o seu momento. E eu vou dizer de uma conotação tanto positiva como negativa. É legal, sempre a gente pensa muito em sentido assim, nós vivemos em sociedade, nós temos uma série de fatores, modelos de comportamento, até a gente narra muito isso, a gente estuda muito a psicologia social, mas, ao mesmo tempo, tem certos comportamentos que nós temos o quê? Que gerir, Inclusive, a parte emotiva nossa, A gente costuma, às vezes, ser treinado para reagir. Então, sempre reagir na mesma moeda, que é uma lição, se a gente pensar lá da antiga Suméria, do Código de Hammurabi, Olho por olho e dente por dente. Então, se uma pessoa matou, eu tenho que matar também, Então, se uma pessoa falou uma coisa, eu tenho que reagir da mesma maneira. E isso, na verdade, em termos de sociedade, é muito ensinado, Porque você vê nos noticiários, enfim. Se você não vê TV, como eu, sabe que, como fala, entra num vórtice negativo, E por que eu estou dizendo tudo isso? É muito importante o quê? Esse filtro que você tem que ter, então essa máscara mesmo, para você não entrar nessa matrix mental que todo mundo tá, Uma maioria tá, Cada vez mais a gente vê, por exemplo, trabalhadores da luz, Pessoas que pensam diferente, indo a público, falando coisas com mais sentido, usando a razão principalmente, não que não usem emoção, mas tem gente que só usa emoção, Tem que ter um equilíbrio, um caminho do meio aí, e isso faz com que a gente entenda um pouquinho mais que dentro de uma sociedade a gente tem que também ter filtros, Não dá pra gente admitir que tudo que eu acho que é certo, de uma perspectiva de uma outra pessoa, a gente tem que entender também o momento da outra pessoa. Uma coisa que, na verdade, sempre falo assim, só existe uma lei que, na verdade, sempre válida para todos, que é o amor. O amor, então aí você pode corresponder a uma parte prática ao respeito, em relação a todo mundo ter o que merece, então no sentido de crescimento, então atividades que gerem prosperidade, não que gerem, na verdade, um consumismo exacerbado, ou mesmo uma necessidade de um governo para comandar você, Então te dá tudo. Eu não vejo isso de uma perspectiva muito positiva, não. Afinal, você vai deixar de existir, você vai deixar de criar novas coisas, Você vai ficar dependente. E essa dependência no longo prazo, quando a gente vê em civilizações antigas, não deu muito certo. Novamente, a máscara, uma parte muito negativa, é você o quê? Só usar a máscara.
né? E tem muita gente, porque nas redes sociais, principalmente, estou até com meu celular aqui, só usando máscaras. Então, você não, por exemplo, você está no Twitter, você cria um personagem fake e começa a xingar todo mundo. Você está no Facebook, é a mesma coisa. Ou mesmo você utiliza o seu perfil pessoal para falar um monte de coisa para pessoas que você nem conhece e ainda denegrindo a imagem porque a pessoa não concorda com você, né? Então, assim, não é o caminho, né, da nova era de Aquário, vamos dizer assim. É muito importante que você tenha essa análise. E o Batman, na verdade, traz isso. Por mais que às vezes você não veja isso, mas a máscara em si, ela dá essa conotação de divisão. Tá bom? É um arquétipo, como eu disse, e é muito interessante você pensar, será que eu estou usando a máscara para uma parte positiva? No sentido, eu não estou dizendo que a máscara é no sentido de sociedade, eu estou sendo 100% eu mesmo. Não tem como você ser 100% você mesmo, porque tem muitas ideias diferentes, você tem que respeitar muitas coisas diferentes, entendeu? É normal isso, a gente sabe disso, estudando psicologia positiva, por isso que é importante você também filtrar muitas coisas da sociedade, né? Porque nem tudo, até o que a gente vê, o Sócrates lá na Grécia falava, era contra a democracia. E a gente pensa, né, se a gente estudar os modelos da democracia no passado, eram para uma oligarquia, um pequeno grupo de pessoas. Será que tem muita diferença de hoje? Né? A democracia é para o povo mesmo? A gente começa a pensar muito sobre isso. Perceba que várias informações que você recebe não são filtradas por você. E você começa a ser controlado por marionetes, né? Como uma marionete. E você o quê? Tem que entender que será que eu estou usando uma máscara que nem é minha? Né? Então, o Batman te leva a pensar sobre isso. Olha que você nem pensou sobre isso. Terceiro personagem, terceira parte aqui do Mind Player é o Coringa. Eu tenho que falar sobre ele, porque o Coringa, na verdade, ele corresponde a algo muito fundamental dentro da nossa vida, que é como se a gente pensasse na parte, vamos falar, que seria a complementariedade, vamos dizer assim. Eu até vou falar isso mais no próximo aspecto, mas focando na personagem do Coringa, seria o Batman não existe sem o Coringa. Né? O Coringa não existe sem o Batman. Então, como a gente pensa nas leis do hermetismo, que tem a ver tanto com as polaridades, né, mas também o princípio do gênero, vamos dizer assim. Então, focando no princípio da polaridade, o Caibalion, que é um excelente livro, né, dos 3 iniciados, eu te indico, também vai aparecer aqui no vídeo. O Caibalion fala muito sobre isso, basicamente são a narrativa das leis herméticas. O hermetismo é como se a gente pudesse dizer, como se fosse um princípio filosófico, mas ele, ao contrário das outras filosofias, ele é atemporal, ou seja, ele é válido para qualquer momento. Então, hoje é válido, há 500 mil anos vai ser válido, há 5 mil anos atrás também era válido, sempre é válido, porque são leis herméticas, são leis que, na verdade, elas regem o ser humano, mas mais que isso são alinhadas ao universo, aos princípios da criação, do amor. E quando a gente pensa nas leis das polaridades, a gente sempre tem que entender que a gente, na verdade, nesse momento, tem também um Coringa, né? E o Coringa, se a gente pensar no baralho, né, é aquela personagem né, que quebra, né, faz essa quebra em relação ao rei, o valete, né, a rainha, as outras cartas, que na verdade são representações também do xadrez, né, o peão, o cavalo, você tem, né, uma representação ali também, muito parecida. Além disso, o Coringa também é uma representação, se a gente pensar até no tarô, né, o tarô ali do Egito. A gente vê, por exemplo, a carta do diabo, né? Então, uma carta que muitas pessoas colocam como uma forma negativa, mas o diabo ali, por exemplo, por causa de várias religiões, ele foi deturpado no sentido do entendimento. Mas todos nós temos um diabo dentro de nós que não somos nós mesmos. Então, se você, por exemplo, xinga uma pessoa e não pede desculpas, ou mesmo maltrata outra pessoa, isso é um diabo. E você foi criado disso. Não fala que tem alguém, um obsessor do meu lado, ou mesmo eu estou naqueles dias. Não tem desculpa. A responsabilidade é sua. Né? Ou mesmo, eu não tenho sucesso do jeito que eu mereço, a culpa é do governo, da economia. Não, a culpa é sua. Você, na verdade, não está pensando em outras soluções. Né? E às vezes você vai o quê? Se tornar uma vítima do sistema. Né? O terceiro aspecto, novamente, que a gente pensa em relação ao Coringa, você não consegue o quê? Assumir a responsabilidade. Então você vai delegando, procrastinando, empurrando com a barriga. Perceba que isso tem tudo a ver com o Batman. Porque quando a gente tem, né, no caso, o Coringa vai aparecer no segundo filme, The Dark Knight, né? Inclusive o Heath Ledger, que é o ator, ele vai falecer, né? Depois do filme, enfim. Um grande ator, né? Uma excelente performance, muito boa, eu recomendo para todo o filme. E você percebe o quê? Que nessa criação que ele fez da personagem, que foi um personagem clássico, tem o Jack Nicholson, vai ter o novo Coringa, o filme, mas ao mesmo tempo, assim, é o Coringa do Heath Ledger, a gente sabe disso, né? Tem do Lennon também, né? Mas, assim, foi uma das melhores interpretações, porque ele foi na essência, ele criou uma personagem, né?
E quando a gente tem uma criação de uma personagem, a gente percebe o quê? Será que a gente também não é um coringa muitas vezes na nossa vida? A gente quer destruir tudo e não quer resolver nada, né? Então é o princípio, no sentido analisado, da anarquia. Então não tem governo, não tem nada, né? Muitas pessoas, inclusive, são anarquistas, mas desconhecem muito das consequências diretas. Tem muitas pessoas o quê? Que ficam só aqui. Como eu sempre falo, às vezes até no princípio da astrologia, da astronomia. Pessoas que, na verdade, são do signo de água, peixes, câncer e escorpião, né? Muitas pessoas o quê? Que só viajam nas ideias. E tudo bem com isso. Viajar nas ideias eu acho que é muito válido. Mas quando você pensa de pisar no chão, não é muito prático, né? E muitas das vezes, modelos que, na verdade, as pessoas têm de ideias foram implementados e não deram certo. Você vê, então, assim, por exemplo, até o socialismo, o comunismo, né, foi uma criação que, na verdade, nem foi algo do Marx ou mesmo do Engels. A gente tem consequências diretas lá em Roma, né, e tem, inclusive, estudos científicos, estudos históricos, provando que o socialismo já tinha nascido em Roma. E, na verdade, o modelo romano levou, né, à destruição do império e depois, no caso, essas pessoas que fizeram errado, né, fugiram para Constantinopla. Então você percebe o que? Existem bases científicas. Então você tem que estudar, com certeza. Né? Eu sempre falo para os alunos dos nossos treinamentos aqui da Mangabeira Academy, não só em português, em inglês ou espanhol, mas vá atrás. E o Coringa te leva a isso, a você pensar diferente. É como um inovador. Será que nesse momento você não está sendo uma pessoa muito limitada em relação às suas ideias ou mesmo você pode criar novas ideias? Perceba que o Coringa não é só negativo, né? Porque às vezes ele é destruição, querer matar todo mundo. Mas é de uma forma o quê? Será que eu posso pensar diferente? Né? Perceba que é a mesma carta do tarô. O diabo, na verdade, o que? Te gera o quê? Será que eu estou sendo diabo com as outras pessoas? Sim, às vezes você está sendo e você não quer admitir. Né? Então a aceitação de que você precisa melhorar é muito importante para o quê? Te levar para frente. O quarto aspecto que eu quero falar tem a ver com luz e trevas. Até eu comentei sobre o princípio da polaridade, as leis herméticas. Mas quando a gente pensa em relação a luz e trevas, a gente percebe o quê? Que nós temos luz e trevas dentro de nós. Ah, Diego, mas isso não é comigo, né? Isso aí é pecado, isso aí é do diabo, isso aí é do Satanás, né? Isso aí é lá de baixo, né? Assim, as pessoas têm uma conotação e entram de uma forma muito religiosa. Como eu sempre falo, eu parto muito do princípio, independente daquilo que você acredite, seita, culto, religião, né? Existe o amor, a espiritualidade em si. Espiritualidade, na verdade, se a gente pensar no sânscrito, né, a palavra Atman, que foi a primeira palavra aí que a gente tem, significa respiração. E quando a gente pega nessa perspectiva, a gente tem que entender que a maior espiritualidade que nós temos não é exterior, mas é o nosso próprio crescimento. E dentro desse nosso próprio crescimento, no Batman também acontece a mesma coisa. Tanto que o Bruce Wayne, na construção do Batman, ele também vai ficar muito para baixo, vai ficar down. Principalmente quando a personagem, né, eu esqueci agora o nome dela no filme, mas ela falece, ela morre, né, na explosão. O Harvey Dent, ele vira o Duas Caras, que é basicamente o personagem que era bom. Você vê ali as polaridades, né? Então, pro positivo e pro negativo, né, no mesmo filme. E o Coringa faz isso também, né, motivando ele a pensar diferente, a virar um anarquista, né? Mas vamos pensar, não um anarquista, mas uma pessoa que quer o sistema, né, não te ajuda, então você vira contra o sistema. Basicamente isso. Que é uma narrativa que tem em vários filmes, várias pessoas acreditam, vários filósofos, né, acreditam nesse sentido. Então perceba que quando a gente pensa na luz e trevas, é muito mais interior do que às vezes é uma ideologia partidária, né? Luz e trevas tem a ver com você. Então, independente daquilo que você acredita, existem luz e trevas. As polaridades estão em qualquer momento da sua vida. Então, tem como você agir de uma forma mais proativa, por exemplo, você sair de casa e dar um bom dia? Isso é luz, né? Aí, ao mesmo tempo, tem como você não dar bom dia para outra pessoa? Tem, também, né? É trevas? Depende. Às vezes você está de mau humor, você não viu a pessoa, né? Mas aí, se for sempre intencional, você não quer fazer com aquela pessoa, aí talvez pode ser trevas, porque você tem algum problema com ela em relação a determinada situação, certo? Então, perceba, eu estou dando um exemplo, tá? Não leve muito a sério, assim, no sentido, nossa, mas isso acontece comigo com qualquer pessoa, né? Pode ser que sim, aí depois tem que fazer uma análise mais interior, né? Mas assim, quando a gente pensa no Batman, é a mesma coisa. Então até o The Dark, né, usa muito dark, né, que é escuro, escuridão, né? Darkness, né, é escuridão. Os filmes do Christopher Nolan, então, inclusive, são mais escuros. Tanto que a DC está mudando um pouco para filmes mais claros, né? O Aquaman começou com isso. E os outros que também vão ter, o Shazam também, já mudou, né? Então, perceba que quando a gente tem luz e trevas, que é uma construção do Bruce Wayne, uma construção do Batman, essa mesma construção também é sua. Não omita a responsabilidade que você tem de construir a sua própria luz, né? Como o Sol também emite essa energia, né, que a gente chama de energia magnética, eletromagnética,
né, e até pelos estudos que nós temos da física quântica, você também emite uma energia, né? Você tem até uns filmes que narram muito isso, por mais que às vezes não tem tanto base científica que a gente possa medir hoje, mas um dos primeiros que falaram sobre isso foi o Matrix, né, o Blade Runner, vamos pensar assim também, o original, que é o que? De você emitir algo diferente, você incomodar os senhores do sistema, né, vamos dizer assim. Então perceba que a luz é para todos. Né? O sol não vai questionar se você é rico ou é pobre materialmente. O sol ele bate, ele abre, independente se a janela estiver fechada, ele vai bater. Entendeu? Então a mesma coisa é você. A sua luz pode incomodar algumas pessoas, mas pode o quê? Acelerar, né, o amor, acelerar a visão de outras coisas que você nem imaginava que aquela pessoa só precisasse às vezes de um obrigado. Perceba que a simplicidade do ser humano, né, é o que faz com que a luz cada vez mais traga para você e para qualquer ser humano a verdadeira recompensa. Né, que na maior parte das vezes a gente vê em casos de tantos mentores meus como amigos milionários, bilionários, é o quê? É uma recompensa que não é material, não é física. Né? É uma recompensa, e não estou dizendo que o dinheiro não é importante, não estou dizendo isso não. O dinheiro é importante também. Só que a consequência melhor disso é o trabalho. É você reconhecer nos olhos da outra pessoa o crescimento. Você reconhecer que na verdade a pessoa está crescendo interiormente. Né? Essa luz que na verdade não se apaga. Tanto que o Einstein colocou isso de uma maneira muito prática, porque foi perguntado que na verdade a escuridão é a ausência da luz. Não existe não luz. Não existe escuridão. A escuridão não existe. Ela é a ausência da luz. A única coisa que existe é a luz. Então perceba, seja a luz. Né? E quando você tem essa construção depois, acho que no filme terceiro, né, o The Dark Knight Rises, que tem o Bane, essa virada faz que o Bruce Wayne, o Batman, que ele reacenda. Como a Fênix, ele reacende para o céu. Né? Ele faz essa ascensão, como é um mito grego, né, um mito mitológico, que pode ter existido também, a gente não pode dizer, cada mito nasce de uma verdade, a gente percebe o que? Tem uma ascensão, e ele, se você pegar em inglês, né, The Dark Knight Rises, se a gente pegar a tradução o Cavaleiro Negro, ele volta, e o verbo arise é no sentido de subir, tanto que tem até não sei se você gosta de heavy metal, né, mas tem um CD do Sepultura que é Arise, que seria o que? Subir, né, que o Sepultura é uma banda brasileira de heavy metal, então assim, você percebe, a gente tem várias conotações de crescimento. E nesse exato momento, faça perguntas inteligentes para você. Você quer crescer? Você quer passar por isso? Tem, por exemplo, uma afirmação que a gente usa bastante. Eu sou a ressurreição e a vida. Você pode criar uma ressurreição na sua vida. Mas se você quiser se manter na mediocridade, culpar, né, todo mundo pelo seu fracasso, culpar que na verdade é o governo, culpar que na verdade a culpa é daquela pessoa, do seu passado, daquele ex, daquela ex... Pode, se você quiser continuar, pode, mas você tem todas as oportunidades hoje de fazer uma coisa diferente. 5. Ele é igual a você. O Bruce Wayne, o Batman, é igual a você. E eu quero dizer isso porque até no começo eu falei, eu vou falar sobre isso dentro do Mind Player, que é o quê? A construção que você tem dentro da personagem, ele é igual a você. Ele não tem superpoder. Ele não vai colocar a mão assim e vai uma onda de vento na sua direção. O Batman, o principal poder dele é a inteligência, pensar. Né? E hoje, muito mais, nós precisamos de seres humanos que pensem, que não aceitem o que está sendo implantado por ideologia partidária, pelo governo culto, né, das trevas, vamos pensar assim, pelos senhores, né, do mundo que a gente fala. Né? É muito importante que você pense, que você leve luz para as pessoas, que você faça com que as pessoas não procure não é apenas um Messias que vai me salvar tudo, se Deus quiser, deixa a vida me levar, esquece isso. Você tem que ajudar as pessoas a se conhecerem, a crescerem interiormente, a crescerem espiritualmente. E o maior crescimento, o maior amigo que você pode ter dentro de você é você. Entendeu? Então essa construção que você tem, essa narrativa, como eu falei, do Batman, é muito feliz. Né? E na verdade vai ser uma narrativa, esse tipo de vídeo você não vai encontrar em nenhum lugar, porque vai só narrar cenas do filme. Não, isso aí não é o meu objetivo. Isso é superficial. Todo filme de Hollywood, todo filme, toda criação, todo game, qualquer coisa, tem interesse por trás, tem uma narrativa por trás, tem memórias implantadas que querem te implantar, tem mente subconsciente. Tudo é mente subconsciente. Para de pensar, para de ser ingênuo, tá bom? O Batman, ele é igual a você. Não é porque da DC que o Christian Bale ganhou milhões para fazer o personagem que, na verdade, ele é diferente de você. Tá bom? Perceba que, muitas vezes, ele se encontra em momentos de morte. Muitas vezes as pessoas duvidaram dele, tanto que vai ter isso, né, no filme. Se ele era capaz ou se ele não era capaz de fazer o que ele podia fazer. Tanto que ele foi rechaçado, as pessoas não confiavam mais nele. A mesma coisa acontece com você.
Você pode estar empreendendo, criando uma ideia nova, fazendo coisas diferentes. Pode até indo contra o seu marido, sua esposa, filhos. Todo mundo está falando contra, mas você é a única pessoa que acredita no seu sonho, vamos dizer assim. Acredita, continua. Aqui, por exemplo, na Terra, no planeta, nesse exato momento, a sua encarnação, na sua vida, da forma que você quer chamar, acho que pouco importa. O importa é o que você está fazendo. Não ligue para o que as outras pessoas falem, tá? É muito importante isso porque o Batman ele continuou reto, direto, objetivo, estratégico, naquilo que ele queria. Por mais que as pessoas falem mal de você. O que acontece muito com as pessoas, hoje, com excesso, né, redes sociais, porque eu tenho que me mostrar aonde eu tô, eu preciso ser querido pelas outras pessoas, agradado. Acontece muito que as pessoas vão muito pela fama. Mas sucesso não é fama, sucesso é sucesso, sucesso é dinheiro no bolso. Você quer dinheiro no bolso ou você quer só fama? Né? Perceba muito isso. Tem muita gente que tem muito sucesso e não aparece na televisão, meu amigo, minha amiga. Presta atenção nisso. É a mesma coisa do Batman. Ele é um herói o quê? Que as pessoas vão rechaçar e na verdade ele não vai ser reconhecido. Aí, porque ele quase morreu no filme, depois ele é reconhecido. Por que todo mundo que morre tem que ser reconhecido? Perceba que na verdade isso é uma memória implantada. Reconheça os seus heróis, as suas heroínas ainda em vida. Essa é a principal diferença. O que acontece é, você sempre existem memórias implantadas, isso no sentido religioso, político, econômico, que você ainda acredita que só depois da morte é que você vai ter o quê? Uma ressurreição, né? Vamos dizer assim. E como eu falei, a ressurreição na verdade não é algo físico, ela é algo espiritual. Se você está quase falindo o seu negócio, tem como você recuperar. Se você na verdade não está muito legal no seu relacionamento íntimo, tem como melhorar. Se você não está legal com seus filhos, tem como melhorar. Se falta grana, dinheiro no seu bolso, tem como melhorar. Tudo tem como resolver. Mas a responsabilidade, como eu falei, é tua, é interior. A forma de fazer isso, que as pessoas sempre perguntam, mas como eu faço isso, como eu faço aquilo? Primeiro você tem que assumir essa responsabilidade. Se você assumir essa responsabilidade, as consequências diretas é o quê? É movimento. Sair de casa, vai fazer outras coisas, ver gente nova, vai dar um passeio no parque, qualquer coisa. Mas faça coisas novas. E aí as respostas vêm. Né? Não vão vir do jeito que você imagina. Na maior parte das vezes vão ser similaridades, vão ser especificidades, vão ser entrelinhas, né? Mas a resposta vem. Como veio para o Batman, né? E no caso você tem aí uma construção muito legal, muito bacana, eu recomendo muito que você assista a trilogia, eu não estou ganhando nada para desenvolver isso, mas eu recomendo muito, porque é um dos filmes, inclusive vai ser um multiplayer mais extenso, mas vale muito a pena eu falar sobre ele. Se você gostou, curta, comente, compartilha aqui abaixo, dá o seu joinha, né, o seu like, é muito importante pra gente, pro canal aqui crescer e cada vez mais expandir os nossos conhecimentos sobre mente, psicologia, a gente fala sobre espiritualidade, mais do que isso, da forma prática, né, até de forma de negócios mesmo, pra te ajudar com a sua prosperidade, porque o que a gente quer é o quê? Que as pessoas sejam ricas, né, fisicamente, espiritualmente, emocionalmente, mentalmente e materialmente. O que importa é, você está expandindo. Se você está expandindo, tudo bem, a gente está em alinhamento. Se você ainda não se inscreveu no canal, clica aqui, né, no botão inscreva-se e ativa as notificações, porque tem que fazer isso no YouTube com o sino, né? Através disso você vai receber as notificações em primeira mão. Espero que você tenha gostado, compartilhe com seus amigos e principalmente com aquela pessoa que está precisando ouvir, às vezes, uma mensagem diferente, porque é do diferente que a gente faz um mundo diferente. Cada um tem um diferente. Estejam diferentes, porque nós somos um na diferença. Isso que é o principal, tá bom? Luz e prosperidade pra você. Forte abraço e a gente se vê em mais vídeos. Tchau, tchau.